Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Tosi e seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo, um espaço de debate da cidadania que se propõe a olhar o país por um ângulo crítico e construtivo, indo além da superfície da notícia. E hoje nós temos uma configuração diferente, temos 3 no telão e Francisco Scorsin aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem, boa noite, Tosi. Vamos aqui da esquerda para a direita, o André Marcília. Salve, Marcília, tudo certo? Olha, da esquerda para a direita é um termo aqui que eu não sei se é o mais adequado para o nosso enquadramento, mas enfim, seja como for, boa noite a todos, boa noite audiência, prazer estar aqui, prazer de ter agora aqui ao meu lado, ombreando comigo esse telão, personagens tão queridos. E ao lado direito do Marcília está o Deltan Dallagnol. Vamos encarar assim, viu? Vamos encarar como lateral esquerdo, lateral direito. A seleção precisa do ponto de vista do Marcília, o Deltan está à esquerda. Também. Deltan, tudo bem contigo? O Deltan está no centrão. Olha, eu vou fugir daqui, hein? Eu vou por um dos lados aqui. Acho que a gente tem que começar na direita e dar uma volta, sempre à direita. Bom demais estar com vocês, pessoal. Bem-vindos também aos telespectadores nossos. E nosso convidado especial hoje é o jornalista Gabriel de Arruda Castro. Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo à última análise. Olá, Tosi, colegas aqui de bancada virtual e também a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar por aqui. Vai ser um papo interessante e fique com a gente no último análise, que no programa de hoje o protagonista é o Senado Federal. Quando a gente fala assim, Senado Federal, é um pleonasmo mesmo, porque no Brasil há décadas foram extintos os senados estaduais, mas nas formalidades em Brasília, muitos ainda falam e escrevem Senado Federal. Para nós aqui, simplesmente o Senado, que pela tradição política funciona como casa revisora das leis, onde o que mais deveria contar para os seus integrantes é a experiência, a ponderação e o equilíbrio. Como nos mostra o editor Gabriel de Arruda Castro, que está com a gente, nesta matéria que você vê aí, o Senado deveria ser um contrapeso contra as ondas passageiras, um lugar para corrigir excessos e aprimorar o trabalho legislativo da Câmara dos Deputados. Na concepção, o lugar onde a política ganharia profundidade. Mas essa era parece ter ficado para trás. Agora o Vossa Excelência deu lugar ao "é nóis" no Senado. Os discursos rasos substituíram as deliberações, as selfies tomaram lugar de votos conscientes e os senadores trocaram as perguntas técnicas por homenagens no Instagram. O que aconteceu com a Casa Alta? Como foi que o Senado da República, berço de figuras centrais da nossa história como Rui Barbosa, Duque de Caxias e Afonso Arinos, se tornou palco de amadorismo, de egolatria e de pouca seriedade? O novo perfil do Senado parece ser reflexo de uma mudança profunda no modo como escolhemos os nossos representantes. Influenciadores digitais, ex-atletas, sem trajetória política significativa, ocupam cadeiras decisivas para o futuro do país. Nesta edição do Última Análise, nós vamos tentar compreender essa transformação do Senado, suas causas, suas consequências, e vamos falar também do que se pode esperar para 2026, ano em que 2/3 das cadeiras do Senado vão estar em jogo. Bom, começando a nossa conversa, após essa longa introdução, eu pergunto para vocês, esse novo perfil dos senadores traz consequências para o Brasil? Trata-se apenas de mudança de estilo ou existe alguma perda substancial? Eu começo com o nosso convidado, Gabriel de Arruda Castro, que fez essa reportagem justamente explorando essa questão, a mudança de perfil do Senado, como se imaginava que deveria ser um Senado até anos atrás. Gabriel. Pois é, Tosi, eu estava lá assistindo a CPI das Bets, né, com a participação da Virgínia Fonseca, a influenciadora, e quem não conhecia a Virgínia, eu sugiro que não procure conhecê-la, mas apenas com um breve contexto, eu trabalhei como repórter em Brasília há alguns anos, há não muito tempo, cobrindo inclusive o Senado, e em 2011, por exemplo, o Senado teve ao mesmo tempo ali 3 ex-presidentes, Itamar Franco, José Sarney e o Fernando Collor, sem entrar, claro, no mérito do legado deles no que diz respeito à corrupção, por exemplo, mas são figuras que tiveram uma carreira começando ali como parlamentares estaduais, alguns foram governadores, e, portanto, naquela época, 3 senadores eram ex-presidentes da República,
havia ali uma espécie de plano de carreira para os políticos e o Senado era a última parada, inclusive depois de ser governador, muitos deles viravam senadores e ainda naquela época, há mais ou menos 10, 15 anos, muitos senadores haviam participado da elaboração da Constituição, portanto eram pessoas que não só conheciam a Constituição pela experiência política, como ajudaram a escrever a Constituição. Deixando de lado, por enquanto, pelo menos, a parte da corrupção, alguns realmente eram pessoas corruptas, havia uma certa diferença ali visível entre a Câmara e o Senado. A Câmara abrigava todo tipo de parlamentares, alguns mais novos, outros mais experientes, alguns com uma causa bem específica, né? Tinha um deputado que era o deputado da causa animal, por exemplo. E o Senado era visto como uma casa em que os excessos da Câmara, essas paixões, essas oscilações às quais a Câmara está sujeita, eram contidos, eram moderados ali no Senado, que é a casa revisora, ou deveria ser, né? Mas aí, assistindo a CPI das Bets com a presença da Virgínia, eu percebi logo de início que o Senado já havia mudado nos últimos, talvez, 4 ou 6 anos. Uma das primeiras cenas da CPI foi o senador Cleitinho, né, que gosta de aparecer com camisa de time de futebol ali pelas redes sociais, pedindo para tirar uma selfie, depois para que a Virgínia fizesse um vídeo para a esposa e para a filha dele. Ele não fez perguntas. A Virgínia, que estava sendo ouvida como alguém que promoveu casas de apostas, algumas ali, uma situação nebulosa, não fez perguntas, fez lá a fala dele performática e fez um vídeo com a participante, com a depoente naquele momento, da CPI. Então, e depois houve outros casos, o Cajuru discutindo ali com o senador Portinho do Rio de Janeiro, se o Pelé havia ou não feito propaganda de cigarro e de bebida, houve ali um bate-boca. Depois o Cajuru confessou que ele não consegue viver com salário de senador, que pediu dinheiro emprestado para os colegas, também não fez perguntas para a depoente, e depois foram embora antes do fim da sessão. Então, há uma diferença de perfil. Alguns eleitores podem até achar que houve uma melhoria, porque pelo menos eles falam a linguagem do povo e se comportam como o povo. Mas eu sou um pouco pessimista quanto a isso. Eu acho que a qualidade legislativa caiu sem que houvesse um grande ganho ali em outras áreas. Então o Senado, de fato, ficou mais parecido com a Câmara dos Deputados, mas isso não é uma notícia boa. Bom, o Deltan Dallagnol foi vizinho do Senado ali por um curto espaço de tempo, né, Deltan? E teve algumas impressões também lá de como funciona o Congresso. O que você diria sobre essa suposta perda de substância da composição dos nossos senadores? Eu acho que eu quero divergir um pouquinho no pressuposto dessa discussão, tá? Eu não acho que a gente deva reverenciar ou admirar pessoas por terem ocupado os cargos poderosos, por serem poderosos, por terem influência. Nem acho que ninguém aqui vai achar que se deva fazer isso. Se a pessoa foi presidente, foi ministro do Supremo, foi senador, deputado, governador, esse não é o ponto. O que a gente tem que reverenciar e admirar as pessoas é pelo seu caráter, pela sua história, pelos feitos, pelas realizações, pelos compromissos que assumiu e por aqueles que negou, pelas pessoas com quem se associou e por quem se distanciou. A gente não tem que valorizar mais alguém porque ele é um senador experiente como Renan Calheiros, quando essa pessoa esteve envolvida ou foi acusada em dezenas de escândalos de corrupção a ponto de renunciar em 2007, depois de um desses escândalos. Não, eu quero reverenciar, valorizar alguém como Eduardo Girão, que é um senador corajoso, que luta contra os desmandos dos donos de poder, que tem uma experiência de gestão, sempre fez caridade na vida privada e foi para a vida pública. Eu quero reverenciar uma Tereza Cristina, que faz um trabalho técnico impecável no agro brasileiro, inclusive como ministra da Agricultura, que foi do Bolsonaro. Quero valorizar um Rogério Marinho, e você me perguntou como era quando eu estava lá na Câmara e eu estava querendo fazer um gabinete que se chama de gabinete paralelo, gabinete de fiscalização. O que eu queria fazer? Uma espécie de shadow ministry, como existe na Inglaterra. Eu queria pegar senadores e deputados e colocar senadores e deputados, cada um para fiscalizar uma das pastas do governo federal. E o Rogério Marinho estava fazendo o mesmo tipo de iniciativa no Senado Federal, mas usando assessores para fiscalizar diferentes pastas do governo federal. E eu estava articulando a criação e estava indo muito bem até que a minha cassação cortou esse plano aí de forma prematura, que era uma estratégia de fiscalização. Vamos lembrar que a fiscalização é um dos 2 papéis centrais do Congresso ao lado da legislação. Então, o Rogério Marinho é um senador ali que busca referências internacionais de políticas públicas para trazer para o Brasil e de fiscalização. E quando a gente pensa, eu gostei muito do que o Gabriel trouxe aqui, Gabriel. Em 2011, ali, a gente tinha simultaneamente 3 senadores que tinham sido ex-presidentes do Brasil, o Sarney, o Collor e o Itamar. Agora o Sarney e a família dele estão ligados a escândalos de corrupção há décadas.
E o Maranhão, que é estado que foi governado pela família Sarney por anos e anos, é um dos estados com piores índices sociais do Brasil. Talvez seja uma referência de caciquismo. E o Collor não precisa nem falar nada. Está aí como o último preso da Lava Jato, condenado a mais de 8 anos de prisão por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A gente tem que respeitar essas pessoas porque elas são mais experientes, têm um perfil político mais tradicional, têm experiência como políticos. Quando elas têm tantas ligações com esquema de corrupção, não. Eu vou ser franco com vocês. Eu prefiro um Tiririca do que um Sarney. Eu prefiro um Tiririca do que um Jader Barbalho. Porque nesse caso o palhaço tá lá e não sou eu aqui. Temos aí já diferentes perspectivas para esse assunto. Vamos ouvir um terceiro ponto de vista aí, uma análise do Marcília. Eu quero ver aqui se eu discordo de todo mundo ou se eu concordo com todo mundo, mas encontrar um ponto do meio, mesmo que o Deltan que esteja aqui no meio, vou tentar encontrar um ponto do meio dessa história. Porque eu concordo com o Deltan no sentido de que, realmente, não sei se eu iria nesse lugar que o Tiririca é melhor que o Sarney, porque o Sarney, pelo menos, é um imortal, aliás, literalmente até mesmo, mas também figuradamente é o imortal da Academia Brasileira de Letras, fez um livro horroroso chamado Marimbondos de Fogo e com isso se tornou imortal, e o Tiririca não chegou a tanto. Mas do ponto de vista... Então o Tiririca nos poupou de um livro, né? Talvez a gente possa... Essa seja a vantagem do Tiririca. Mas brincadeiras à parte, é claro que do ponto de vista do caráter, a gente não pode olhar para a nossa história pretérita ou pregressa e entender que antes estava melhor que hoje, que nós tínhamos uma qualidade necessariamente melhor que a de hoje. Mas o ponto que no entanto, me leva a acreditar que do ponto de vista estrutural tinha antes uma vantagem e que foi levantada aqui muito bem no sentido de que a pessoa tinha um plano de carreira, né? Eu gostei dessa imagem, um plano de carreira político. Você primeiro chegava inclusive a governador, tinha os cargos executivos até o momento que você chegava no Senado. Então o Senado ele era visto mais ou menos como uma visão conceitual do Senado romano, que é o que, acredito eu, tenha sido a origem do nosso Senado, a origem conceitual do nosso Senado. O Senado romano ele era visto como um lugar da aristocracia, né? Um lugar do conselho de anciãos. Hoje nos tornamos conselho de anciões, mas era o conselho de anciãos. Era o lugar onde a pessoa, portanto, chegava ali no topo. E isso se perdeu um pouco. Talvez esse seja o ponto que eu acho que vale a pena a gente levantar, de que seria interessante, sim, a gente ter algum tipo de hierarquia, até de experiência entre Senado, Câmara. Do ponto de vista legislativo, isso é interessante. Nós perdemos todas as hierarquias, inclusive nos outros poderes. Você pega o judiciário hoje também. A ideia do decano, a ideia dos ministros mais velhos, hoje entra lá qualquer um, com 20 anos de idade, se deixarem. Então, eu acho que a gente perder essa estrutura de plano de carreira, vamos chamar assim, pode ser, desse ponto de vista, ruim. A gente viu aí, então, que o Senado tem essa trajetória, uma história de colocar ali expoentes, tinha, né? E continua colocando expoentes, só que não são mais apenas expoentes da intelectualidade, da cultura, da política, mas também, de repente, expoentes do futebol, expoentes das celebridades, da fama por outras formas. Como que você vê esse debate? Chico Scorsin. Eu vou muito interessante a gente já começar com perspectivas diferentes, né? Se eu entendi direito, né, até peço que os colegas me corrijam, assim, mas a gente tem aqui duas conversas que são paralelas e que se tocam, né? Você tem a questão da qualidade de quem é senador, da pessoa que está ali, que é o que o Deltan muito quer dizer, quem que você prefere, né? Esse ou aquele. Claramente você vai preferir alguém que seja honesto, independentemente de qualquer tipo de experiência, de critério para se colocar ali, né? E você precisa ter os mecanismos, né, para se poder retirar essas pessoas da vida pública quando elas não estão à altura do cargo. E aí a gente tem uma outra conversa paralela, que é em termos de estrutura do que é o Senado, do que é o cargo de senador, né? Para que ele serve, os critérios de se ascender ali. E aí eu acho que o Marcília traz a tentativa de procurar o meio, porque se a gente pega historicamente a instituição do Senado
Em Roma, por exemplo, você era o conselho de anciãos, eram aqueles que faziam, era uma espécie de consultoria ao imperador, ou então, né, quando você tinha lá os 2 senadores que tocavam a república. No Brasil, por exemplo, o Senado, na época do Império, tinha essa característica, então você tinha que ser já pessoas com uma experiência não digo nem de vida pública, mas de vida mesmo, né, uma espécie de auxílio ali. E era sempre uma característica do Senado ser quase que uma Câmara revisora, né, da própria Câmara dos Deputados, né? Algo que havia uma função de ser, de certo modo, um ponto de estabilização e de equilíbrio entre os poderes. Com a República isso muda um pouco, tá? Então você já não tem tanto essa característica, você vai para a característica de fiscalização, também de ser uma espécie de Câmara revisora, mas permanece ainda essa característica de que no Senado vão aqueles que seriam mais experientes na vida pública ou algo assim. Isso vai mudando muito, né, durante o tempo. O que eu acho que, para a gente começar a conversa, vamos voltar a falar isso, só achei interessante se eu tiver errado nesse enquadramento, porque uma coisa quem é melhor, Tiririca ou Renan Calheiros? A outra é, que tipo de senador tem de estar ali? Né? Então, é a mesma discussão que a gente faz com relação ao STF. Os critérios para se chegar no STF não permitem que qualquer pessoa seja um ministro do STF. A escolha pode ser mal feita e aquele que está lá pode estar cumprindo muito mal e tem que ter os mecanismos de retirada. Aliás, essa é uma das... A função do Senado julgar os ministros do STF é justamente porque ele tem de ser justamente essa instituição que equilibra todas as demais de certa maneira. Se não está cumprindo é um outro problema. Então, o que é exigido para o cargo de senador? E aí eu acho que isso se perdeu muito, a noção do Senado. Por que no Senado vão os mais experientes? Porque era uma coisa meio, não na lei, mas meio que do costume, na qual você vai essas pessoas que têm mais experiência mesmo ali para o Senado, embora isso não seja um critério para aceitação, mas talvez o Senado precisasse ter critérios que fossem mais parecidos com a carreira jurídica, por exemplo. Né? O juiz de primeiro grau, ele já não pode ascender de primeira, né? Ainda que ele seja o mais honesto, o melhor técnico naquilo para chegar no tribunal. Talvez a forma como nós escolhemos os senadores ou como eles são escolhidos precisasse passar por alguma alteração. E aí eu queria trazer um terceiro elemento para a discussão, só para a gente botar, que é o seguinte: todas as instituições estão passando por um processo de mudança muito considerável em função do advento da internet. O que está acontecendo na política é o que já aconteceu com os táxis, entendeu? Quando chega Uber, quando chega 99, quando chega... Tem táxi ainda, né? Mas como é que funciona? Já não é mais. Não é mais aquele telefone que você sabia o número que você ligava, porque vinha aquele taxista. Funciona de uma outra maneira. Então, a chegada de figuras como influencers, seja na Câmara, seja no Senado, é reflexo de uma realidade que não tem como a política escapar. Só que aí a gente cria tem um tempo de mudança. Porque para você ser escolhido, para ser candidato a senador em tempos antigos, era impossível, sem estar dentro de um esquema, não no sentido pejorativo da palavra, num esquema de você já tinha que ter uma certa cancha, a própria escolha dos partidos não era por qualquer um, e hoje em dia os próprios partidos percebem, não funciona mais esse jogo de escolha. É um outro jogo que nós estamos aprendendo a jogar. Inclusive quem é escolhido, né? Porque a cena do senador Cleitinho que o Gabriel colocou ali, hoje ele pediu desculpa, né, pela forma como ele se comportou. Bom, existe também um processo de aprendizado também dessas próprias pessoas. Então acho que também é importante a gente levar isso em consideração. Eu ia partir para uma outra questão, mas o Scorsin fez várias provocações. Eu quero ouvir os colegas sobre as provocações do Scorsin, inclusive essa constatação de que nada é como era antes, né? É uma música que faz sucesso em inglês, mas, né, mas é fato na nossa realidade também, né? Vamos lá, vamos devolver a bola para vocês aí. Começo com Marcília, já que o Scorsin também fez um contraponto ali com o judiciário. Nada do que foi será, não é? Como diz a canção. Mas algumas coisas, e nada do que foi será também no Senado romano. Vamos nos lembrar do episódio que conta a lenda não ser literal, mas o Calígula também teria nomeado, né, o seu cavalo ao Senado como uma provocação à elite romana. O seu cavalo, esqueci o nome agora, o cavalo, acho que era Incitatus, não lembro agora, mas o fato é que teria nomeado, e eu acho que, não sei, não quero arriscar aqui perguntar ao Deltan se ele preferiria o cavalo ou um dos nomes que ele mencionou. De qualquer maneira, o ponto aqui, não vou jogar essa bola totalmente torta a ninguém, mas de qualquer forma, o ponto que eu queria abordar e que o Scorsin
trouxe realmente da experiência. A nossa Constituição, ela fez diversas previsões partindo do pressuposto de que realmente o Senado seria uma casa de pessoas mais experientes. Ele lembrou muito bem o fato do Senado julgar os ministros, e não só julgar, né, mas sabatinar também os novos ministros. As nomeações de ministros do STF são sabatinadas pelo Senado. Ou seja, é ali um lugar de pessoas com experiência, cabeça branca, né? Passavam já por diversos, não apenas cargos, mas situações de vida. Se a gente olhar para o judiciário é a mesma coisa. O Deltan, que teve tanto tempo na carreira pública do Ministério Público, sabe melhor do que todos nós que, enfim, o critério ali da antiguidade, por exemplo, é um dos fatores, inclusive, que conta, a pessoa ser mais experiente. Ninguém quer entrar num tribunal e ser julgado por um desembargador de 25 anos, né, ou de 28. É esquisito, seria esquisito. Então, algumas coisas aqui ficam muito fora do lugar se o Senado se tornar mesmo um lugar de depositário de influenciadores, né? E isso não é só uma questão de respeitabilidade, é uma questão de mecanismo mesmo da Constituição. Essa questão a gente pode, talvez seja até um estudo interessante, perceber em que momentos a nossa Constituição, ou quais são os institutos da nossa Constituição que pressupõem o Senado como uma instância ou revisora ou uma instância de pessoas mais experientes, como o do julgamento de ministros ou sabatina. E esses pontos, se a gente mudar o Senado, se a cara do Senado mudar, esses pontos constitucionais também têm de ser mudados. Por exemplo, hoje, do jeito que está, seria talvez interessante pensar numa sabatina das duas casas. Por que só o Senado? Ou no julgamento das duas casas? Aí inverte-se toda a lógica constitucional. Vamos lá, o Deltan, o Gabriel, à vontade aí. Vamos pela sequência ali das imagens, então. Vai, Deltan. Bora lá. Olha, eu não sei se eu não discordo um pouquinho aí, viu? Olha, a ideia do cavalo eu gostei. Dá para substituir alguns lá por cavalos, vai melhorar muito o Senado Federal, com toda certeza. Agora, e também gostei da ideia ali, a comparação com a Rainha da Inglaterra, né? A Rainha da Inglaterra se foi, agora a gente tem uma nova referência, que é o Sarney. Agora, quando você coloca que o Senado mudou, olha, eu não sei se mudou para pior, porque eu fiz aqui uma análise, tá? E fui aqui fazendo uma análise junto com o ChatGPT, pedindo para ele classificar os senadores, os 81 senadores, em categorias. Pedi para ele colocar em negociadores do Centrão, que estão negociando dinheiro, emenda, cargo toda hora, caciques partidários, são oligarcas regionais, técnicos e institucionalistas, ideológicos de esquerda, outros independentes e populistas digitais seriam os influencers, tá? Cara, olha, dá uma maioria de cacique regional, oligarca e negociador. A gente tem aí 31% de caciques regionais oligarcas, tem 24% de negociadores, e se somar com ideológicos de esquerdas, tem mais 18%. É esse o perfil que a gente quer manter? Não é esse o perfil que eu quero manter, não é o perfil de Jader Barbalho, Sarney, não é o perfil dessas pessoas aí que estão envolvidas em Renan Calheiros, em escândalos de corrupção há tanto tempo e que mandam no Senado. Não é o perfil de um Alcolumbre, presidente do Senado, que tem várias investigações contra ele no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não acho que necessariamente está mudando para pior. Está mudando, mas não necessariamente para pior. Eu prefiro Claro que eu valorizo competência, valorizo experiência, valorizo... Agora, qual tipo de experiência que a gente tem que valorizar? Será que a gente está perdendo alguma coisa quando você perde a experiência do Sarney, quando você perde a experiência do Jader Barbalho? Eu valorizo sim a experiência, mas será que é a experiência que está ditando o modo como eles se comportam lá? Ou são interesses pessoais, interesses regionais, toma lá da cá, é fisiologismo, quando não é corrupção e desvio de dinheiro público? Quando eu olho para os países ao redor do mundo, aí, Estados Unidos tem uma exigência de 30 anos. Eu estava vendo um outro país hoje também com exigência de 30 anos. A gente tem uma exigência de 35 anos. E eu não gosto muito dessa ideia, Scorsin, também hoje eu vou ser o cara que vai discordar aqui, tá? Vou ser o minoritário. Eu não gosto muito da ideia de você ter ali um grupo de ungidos, um grupo de pessoas que decidem o que é melhor para o país, intelectuais necessariamente. Eu não acho que esse é o melhor pressuposto. Essa é uma visão que tende a ser, e não estou dizendo que seja a sua, tá, Scorsin? Eu não gosto dessa ideia de um grupo de intelectuais ditando os rumos do Brasil. É uma ideia um pouco que é criticada ali pelo Thomas Sowell, que ele chama de grupo de ungidos. É uma visão
uma elite intelectual, é a visão do Barroso, que tem que empurrar a história, um grupo mais intelectualizado. Não, eu não acho. Acho que a gente vai amadurecer como democracia devagar, a gente vai tendo uma qualificação da sociedade, as pessoas passaram a acompanhar a política como não acompanhavam antes. Você vai desenvolvendo um senso crítico na sociedade, aí um capital moral, social, uma capacidade de escolher melhor seus representantes, vai fiscalizando melhor, vai conhecendo melhor, é um amadurecimento lento que tem que vir, mas não necessariamente está indo para pior. Eu prefiro uma Tereza Cristina aí dos novos movimentos, eu prefiro um Jorge Seife do que um Renan Calheiros, do que um Jader Barbalho. Antes de ouvir o Gabriel, deixa eu registrar aqui que o nome do cavalo do Calígula era Incitatus mesmo, Marcília, tá boa a tua memória. E na história política brasileira a gente teve votos de protesto, de humor, né, que elegeram em 1959 o Cacareco, né, que foi um hipopótamo aí em São Paulo, né, recebeu 100 mil votos. Essa eu não sabia. 100 mil votos, foi o mais votado do que o partido que tinha mais votos à época. E depois também, em 1988, o chimpanzé no Zoológico do Rio de Janeiro, o Macaco Tião também Tião, teve uma baita votação. O Cacete Planeta da época fez campanha do Macaco Tião e tudo. Mas, enfim, saindo do chimpanzé e do hipopótamo e do cavalo, vamos agora retomar o eixo aqui. E, Gabriel, faz as tuas considerações sobre o nosso debate aqui, que está trazendo vários pontos de vista interessantes para enriquecer a opinião de quem nos acompanha. Sim, eu acho que nós não estamos discordando muito assim do Deltan especificamente, porque talvez seja uma hierarquia, exista uma hierarquia ali, né? No topo da hierarquia está o político que é honesto e bem preparado, experiente para votar, por exemplo, num caso de impeachment, que é algo que o Senado tem a palavra final, né? Aconteceu com a Dilma Rousseff, por exemplo, para escolher o embaixador ou o ministro do STF. Então, o político ideal, ele é honesto e bem preparado, bem experiente. Abaixo desse, eu colocaria talvez o honesto inexperiente. Então, eu concordo com o Deltan. Talvez em terceiro lugar viesse ali o cavalo ou o macaco Tião, né? E em último, o desonesto, sendo ou não experiente. Acho que o desonesto até é melhor que seja inexperiente, né? Porque ele tem menos capacidade ali de roubar ou de desviar. Mas dentro dessa hierarquia, então, levando em conta, ou pelo menos a gente assumindo aqui para fins hipotéticos, que o nível de corrupção é igual, é melhor que haja um político experiente. Eu não acho que o senador... Vamos supor que o senador Cleitinho seja extremamente honesto e correto. Talvez seja. Eu não acho que ele tenha o preparo suficiente, a experiência suficiente para decidir sobre quem deve ser o próximo ministro do STF. Ou o Romário, por exemplo. Então, essa experiência é importante, eu diria essencial, e talvez, adotando uma visão um pouco mais burkeana, do Edmund Burke, eu acho que é preciso haver, não sei se uma aristocracia, mas pelo menos que a gente reconheça quais são as figuras mais respeitadas, mais experientes, mais preparadas, e que essas pessoas estejam em cargos de comando. O problema do Brasil, e do Senado especificamente, é que a gente tem tanta experiência com coronéis, e depois com filhos de coronéis, que acabam criando esses feudos eleitorais e se perpetuando ali no Senado, que a gente criou uma desconfiança justificada com essas figuras. Mas, novamente, nessa hierarquia, o experiente honesto está acima do inexperiente honesto, e, portanto, sendo igual o nível de honestidade, eu preferiria certamente alguém que tivesse sido governador ou deputado federal por alguns mandatos antes. E uma última coisa, até está aqui na nossa chamada aí na tela, né? Esse "é nós" não é uma figura de linguagem, um exagero. Eu olhei as notas taquigráficas da sessão da CPI, e no diálogo lá da Virgínia com o Cleitinho, é isso que dizem as notas taquigráficas com essa grafia. É nós, e depois ter lá um valeu, um agradecimento. Então, eu acho que esse empobrecimento até da linguagem, de uma certa reverência ao cargo, é ruim. Eu acho que o Brasil não ganha nada com isso. Deixa eu entrar aqui, Tosi. Vai lá. Eu acho que o Gabriel foi muito feliz no modo como ele colocou, como ele hierarquizou aí as prioridades, Gabriel. E acho que, ao meu ponto de vista, decorre exatamente de ver o Senado, a política, hoje, como um lugar extremamente corrupto, em que a prioridade número 1 é substituir desonestos por honestos. Porque quando eu olho para a função pública, eu vejo que o pecado fundamental, o erro mais grave de um agente público é a corrupção, porque está traindo a confiança mais essencial que a sociedade depositou sobre aquela pessoa, que é a honestidade com o seu representado, que é você ser correto com a pessoa que te colocou lá.
É como um pastor trair a esposa como a esposa de um membro da igreja. A pessoa está traindo ali o seu núcleo mais fundamental de obrigação de cuidado, de pastoreio com as pessoas. E a gente poderia levar isso para várias outras profissões, trazendo qual é a violação fundamental da função de cada um. Mas quando eu olho para o político, a violação fundamental na minha leitura é a corrupção, é a traição da confiança das pessoas nele depositada, entregando o poder para que cuide do bem comum, e a pessoa coloca o bem privado acima do bem comum, traindo a confiança das pessoas de modo desonesto. Então, essa para mim é a questão fundamental. E quando eu olho para o Senado, se você for ver, teve reportagem colocando que 1/3 dos senadores foram investigados, estavam sendo investigados, processados no Supremo Tribunal Federal. É um índice muito grande, e eu diria ainda que esse índice é subestimado. Quando a gente foi olhar na Lava Jato, antes da Lava Jato, todo mundo falava que existia uma corrupção alastrada na política, e eu vou dizer que eu não acreditava, porque eu sou uma pessoa que precisa ver evidência para crer, um pouco São Tomé aí, ver para crer, ter evidência na mão, apalpar ali a ferida para acreditar. Hoje eu não sou mais assim, porque a experiência de vida, a gente está falando bastante de experiência, me ensinou que se eu exijo muita evidência, eu acabo perdendo muita coisa que aconteça na vida, eu perco de chegar a muitas conclusões importantes para me posicionar. Mas nessa de ver para crer, quando entrei na Lava Jato, eu vi. É assim, é alastrado. A exceção é quem não se corrompe. Então, quando eu digo que eu prefiro aí um influencer honesto, é porque hoje está tão alastrada a corrupção que vem uma pessoa de fora, um outsider, anti-sistema, anti-establishment. Pode ser que em algumas democracias você ser anti-establishment seja disruptivo, seja nocivo, mas o Brasil não é, porque o establishment é muito ruim. O sistema existe realmente, é muito ruim, é corrupto, é podre. Marcília? Eu queria concordar em parte. Concordo em parte com os votos dos demais. Deixa eu fazer uma parte aqui, porque nós estamos aqui hoje numa verdadeira bancada do Senado. Estamos me sentindo aqui como o Alcolumbre aqui. Eu não gostaria de me sentir como Alcolumbre, mas parece que eu estou aqui presidindo uma sessão. Transforme no seu tribunal isso aqui e decida isso de uma vez. Os nossos colegas estão usando e abusando no bom sentido da boa retórica. E da dialética. E da dialética. Ô Tosi, eu achei que você ia fazer uma parte para contar a sua piada da noite. Não é o caso, né? Aprender ainda novas piadas. O meu repertório é muito fraco, Marcília. Bom, olha, essa questão eu concordo, claro, óbvio que não dá para a gente tolerar que a pessoa seja corrupta. Eu concordo com o Deltan, mas veja, esse tem que ser um ponto de partida, não de chegada, né? Da exigência que a gente faz, por exemplo, dos políticos e, sobretudo, de alguém que está no Senado. Eu entendo essa questão da corrupção, por exemplo, o Deltan, claro, essa é uma questão central da carreira dele, da vida dele, é algo contra o qual ele luta, mas não é só o fato dele ser honesto que resolve, quer dizer, a plataforma dele, o combate à corrupção, a honestidade, então é uma coisa para além, né? Então, se, por exemplo, a plataforma de um senador for outra, por exemplo, sei lá, resolver o problema dos animais, ele tem que ser honesto e ter uma plataforma para os animais, e assim por diante. Então, eu acho que a honestidade intrínseca, vamos dizer assim, é um ponto de partida. Ela pode ser uma plataforma, aí sim, do parlamentar, e maravilha, aí ok. Mas se ele é honesto, ponto, e nada mais além disso, eu acho muito pouco para um senador. Acho muito pouco, aliás, para qualquer cargo. O Deltan mencionou o pastor, eu me lembrei rapidamente uma história de um padre que outro dia estava na missa, ele dizendo que estava selecionando padres e aí diziam, esse padre aqui é muito bom, então ele que pode, escolham ele. Falou, não, mas o padre se é muito bom, tem que ser o mínimo, né? O que se esperava? Senão a gente fica que nem a Dilma que acabou dizendo, quando foi se referir ao Papa, que o Papa Francisco era muito religioso, e essa era a vantagem dele. Então, eu acho que a gente precisa sim pensar em algo para além disso, e aí entra uma certa, vamos chamar aqui de oligarquia intelectual, oligarquia da experiência. Estou aqui inventando uma expressão um pouco para tentar chegar em algo que seria desejável a um senador. Não sei se isso faria dele um ungido, porque o ungido eu vejo mais como alguém que julga os julgadores, né, que está acima de todos. Quando a gente espera isso de um cargo, a gente está esperando que isso seja a média, que isso enriqueça e fortaleça uma estrutura mesmo, que aquilo se torne
o todo, parte do todo, e eleve o nível para cima. Deixa eu avançar agora aqui na nossa conversa para um campo político propriamente dito. A direita tem como meta eleger o maior número possível de senadores em 2026, de maneira a formar uma maioria consolidada que possa, eventualmente, levar adiante um pedido de impeachment de ministros do STF. Essa batata do STF, como diriam, estaria assando. Vocês anteveem o Senado desempenhando esse papel de fiscal do judiciário de uma maneira mais própria e incisiva, não? Bom, vou começar. Vamos lá, assim, pode começar contigo. Em política você não consegue fazer muita previsão, né? É até muito perigoso fazer isso. Como diz, muda, como as nuvens mudam, muda a política, né? Mas existem espíritos do zeitgeist, né? Espíritos do tempo em que você vê que vem uma onda e não tem muito como segurar. Me parece quase inevitável que o Senado sofra uma reformulação grande. E é importante saber isso também, né? O Senado é reformulado 2/3, depois 1/3, e são 8 anos, né? Então, as mudanças que acontecem na sociedade demoram mais a refletir no Senado. Então, também tem muito dos senadores que estão hoje, como a lista que o Deltan colocou ali, são mais assim assado, também reflete um pouco de um passado que já ficou, até por força das mudanças, já muito provavelmente vai ser muito impactado no ano que vem. Então, acho que vai ser muito inevitável, né, que a gente tenha um Senado, vamos dizer assim, mais à direita. Mas agora, nós temos daí um outro problema, que uma coisa é você chegar, a outra é você saber o que você faz lá dentro, né, e como fazer lá dentro, né? E a gente, pelas outras eleições, a gente já viu que de cada, 10 parlamentares que chegam da direita, às vezes tem 1, 2 que sabem o que fazer, né, que sabem como se comportar. Tem uns que chegam lá, não sabem nem por onde começar, para onde fazer, o que não fazer, e vão a reboque de vários outros, né? Então, qual é a qualidade? E é por isso que a discussão aqui é importante, né? Se chegar lá uma pessoa só na base da boa intenção, é provável que acabe até nem conseguindo fazer aquilo que a própria quantidade de parlamentares a seu favor poderia levar a fazer. Então, assim, tem uma frase, acho que foi do ex-prefeito Rafael Greca, quando ele foi ministro da Cultura, e aí ele foi um desastre lá o que aconteceu, e quando ele saiu ele se defendeu dizendo assim: fui a Brasília fazer o que eu sempre faço, né, enquanto Brasília fez o que costuma sempre fazer. Então, quer dizer, quando você chega lá, né, Brasília costuma também ter o seu modo de operar, e não duvido nada que nós tenhamos um Senado perfeitamente em número capaz de conter o STF e, ao mesmo tempo, ser completamente barrado, às vezes por inexperiência, às vezes por incompetência mesmo, às vezes porque não sabe exatamente como fazer, né, como fazer. E aí, nesse sentido, talvez ter figuras como, por exemplo, o Rogério Marinho, que é um senador. É bom lembrar, o Rogério Marinho, acho que era ele no Senado, ou eram deputados, ele e o Paulo Martins, da época, foi feita a reforma trabalhista num governo que não era de direita, né? Quer dizer, a capacidade de experiência política, de articulação, foi muito importante naquele ponto. Então, eu acho que assim, é muito provável que a direita vá tomar o Senado. Agora, se vai conseguir fazer alguma coisa, são outros 500. E aí, os nossos amigos do telão aí, quem começa essa? Vamos fazer diferente agora, deixar o Deltan falar e depois os outros discordarem do Deltan. Bora lá. Bora lá. Embora quando eu ouço eles falarem, eu acho que também a área de concordância é muito grande, viu? A gente tem 56 pedidos de impeachment lá dos ministros que estão dormitando numa gaveta no Senado Federal. E o Davi Alcolumbre é aliado do Supremo, tem o rabo preso no Supremo, além de ser aliado no Supremo, talvez uma coisa esteja ligada à outra, ele já anunciou que ele não vai pautar nada. Então a gente tem realmente um grande problema que a gente precisa tratar diante dos abusos do Supremo. Não só abusos, mas também do ativismo. Então, a gente tem alguns problemas aí do Supremo, que são insegurança jurídica, ou seja, falta de estabilidade das regras, de império da lei. Você tem um outro problema, que é o ativismo, que é o Supremo ultrapassar e atropelar as competências dos outros poderes, mas você tem ainda o problema todo dos abusos judiciais. E quem tem que frear isso é o Senado. Então o problema está posto, todo mundo aqui provavelmente concorda com esse problema. E o que a gente precisa fazer? Exatamente o que você falou, Tosi, a gente precisa colocar 54 senadores da direita lá, esse é o principal. E eleger um presidente da direita, porque é muito difícil você avançar o pedido de impeachment no Senado quando você tem um presidente contraposto a ele, do modo como existe hoje, não apenas uma coalizão, um presidencialismo de coalizão, em que ele faz uma base aliada. Existe um presidencialismo de cooptação, de corrupção, em que o presidente coopta, corrompe os parlamentares. E tem um contexto muito importante que veio à tona hoje que merece menção. Até lá, o Moraes pode ainda ter sido sancionado já pelo governo americano.
o que se torna cada vez mais provável. Hoje mesmo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele confirmou que as sanções a Moraes estão em revisão e que há grandes possibilidades disso acontecer. Então as chances de impeachment ser aprovado também vão aumentar. A gente vai ter um ministro do STF marcado, carimbado como um pária internacional, violador de direitos humanos, causando aí um grande constrangimento para o STF e para o país. E eu acho que uma das maiores provas de que a direita pode conseguir essa maioria no Senado para aprovar o impeachment é o fato de que o próprio Alexandre de Moraes ele tem medo disso. A imprensa revelou que o ministro tem ligado aí para governadores para pedir que eles saiam candidatos ao Senado. Isso já é uma coisa estranha por si só, né? Merecia um comentário por si só, mas vamos deixar isso para depois. Mas então o Moraes tem ligado para pressionar governadores para sair ao Senado em estados a fim de se proteger, para impedir a direita de atingir essa maioria. O medo de Moraes diz muito. O medo revela, realmente dá indícios do que temos aí pela frente, Marcília? Eu concordo com o Deltan. Esse é um fato importante mesmo, que ele bem lembrou agora. Foi noticiado, inclusive isso foi noticiado pelo Globo, né? Então não nos deixa muita opção de achar que realmente isso estava acontecendo ali dentro do STF. E isso nos leva a crer sim que o STF tem medo de um Senado forte, mas eu não sei se o STF tem medo hoje de um parlamento forte, de um Congresso forte, se há um temor institucional, e esse é um ponto relevante, porque se você tem muitos senadores de direita, se a pauta do impeachment é uma pauta que coopta a direita como um todo, claro, eles vão ter receio. Mas será que o STF tem medo do Senado? Será que o STF tem medo? Não é medo, né? A gente fala medo, parece que é algo errado de sentir, mas é um temor reverencial, vamos dizer assim. Será que existe isso? Do mesmo jeito, por exemplo, que, claro, a gente sentia, hoje não sente mais, mas sentia um temor reverencial. Hoje, pelo STF, a gente só sente um temor. O reverencial deixamos de lado. Mas será que existe essa relação com o Congresso? Porque eu me preocupo muito com isso. Um Congresso não é um amontoado de congressistas, e não pode ser. Isso pode ser relevante para algumas pautas, como, por exemplo, que são estandardes assim, da direita, né? Então, anistia ou impeachment e coisas do gênero. Mas, e as demais pautas? As demais pautas liberais ou da direita e tal, enfim, será que um Senado de direita é capaz de se costurar em torno dessas pautas apenas com indivíduos senadores fortes, né? E esse é um ponto que me preocupa. Eu sempre tenho dito que nós temos ótimos parlamentares, mas não temos um ótimo parlamento. Temos ótimos deputados, mas não temos uma ótima Câmara. Temos ótimos senadores, mas não um ótimo Senado. A gente precisa construir uma institucionalidade para o Congresso, e isso eu não sei se é apenas com uma eleição que se faz. Eu acho que isso é uma construção muito mais profunda, que merece talvez uma reflexão para além da questão apenas de colocar pessoas da direita lá dentro. Mas eu também não tenho a resposta, confesso, para isso. Quem tem a resposta é o Gabriel. Gabriel. De forma alguma, mas apenas dois comentários, eu acho. Primeiro, que eu acho possível que, de fato, a direita consiga formar uma bancada, uma maioria do Senado, que seria muito importante, né? São 2/3 das cadeiras que estarão em disputa nas próximas eleições, mas são duas dúvidas que eu tenho. A primeira é se é possível ou se é viável se eleger senador na Bahia ou no Pará, tendo como pauta principal, o que eu acho que deve ser a pauta principal, deveria ser a pauta principal, o STF e o impeachment de ministro do STF. Eu acho que essa é, de fato, a pauta mais importante do país, inclusive, especialmente do Senado, que tem essa atribuição, e, ao mesmo tempo, eleitoralmente, talvez não seja vantajoso você pautar a sua eleição nisso, né? Então, esse é um dilema que a direita ou os partidos conservadores vão ter que decidir, vão ter que resolver a tempo das próximas eleições. E a segunda dúvida que eu tenho é qual é a cara dessa direita, porque a gente falou que eu falei desse plano de carreira para chegar ao Senado, e nem existem, acho, quadros experientes no Brasil inteiro dessa direita mais conservadora, de fato, capazes, talvez, de cumprir esse passo a passo. Então,
é preciso queimar etapas em alguns estados, vai ser preciso para eleger pessoas competitivas. Funcionou, pelo menos em parte, em 2022, graças, claro, sobretudo à influência do Bolsonaro, que ajudou a eleger figuras como o Jorge Seife, que é um carioca lá em Santa Catarina, mas parte dessas figuras, eu cito aqui a Soraya Tronic, por exemplo, eu não sei se podem ser chamadas de conservadoras ou se apoiariam o impeachment de alguém do STF. Então, o Romário, por exemplo, que é alguém do PL, não sei se é confiável esse ponto para ser colocado dentro dessa bancada de direita ou conservadora. O próprio Alcolumbre, tanto ele quanto o Rodrigo Pacheco, no cenário regional, pelo menos, eles eram figuras de direita nos seus estados, até porque fizeram carreira no DEM, o PFL, que era o partido, até pouco tempo atrás, o partido mais à direita que existia no Brasil, antes do Novo e depois dessa metamorfose do PL. Então, são figuras que fizeram carreira mais ou menos à direita ali e que depois não se demonstraram confiáveis para levar adiante essa pauta. Então, eu acho que vai haver uma maioria de direita no Senado, mas não tenho certeza de que essa maioria será suficiente para, por exemplo, fazer o impeachment do Moraes. Mas provavelmente causará algum desgaste, isso causará, né? Havendo essa maioria. Bom, supondo que Jair Bolsonaro não seja candidato por causa da inelegibilidade dele, ou que ele esteja preso nas próximas eleições, o Bolsonaro ainda terá força para influenciar fortemente o voto nos novos senadores, ou mesmo que calem o Bolsonaro, coloquem ele na prisão, que passem esparadrapo na boca dele, a esquerda acabará mesmo derretendo de alguma forma nas eleições de 2026? Isso já se antevê? E eu jogo para o Dallagnol primeiro. Bora. Olha, eu acho que a força do Bolsonaro na direita é indiscutível. É algo que até todos os governadores que hoje estão despontando aí como principais ou possíveis sucessores, como Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, Caiado, todos eles reconhecem, todos eles estavam lá na manifestação da Paulista, lá tirando foto com o Bolsonaro, buscando aí serem os herdeiros eleitorais de alguma forma da direita. E independentemente do que aconteça, o Bolsonaro ele vai continuar um ator político influente em 2026. E a influência dele pode, na verdade, até aumentar, dependendo da percepção pública, da perseguição política que ele está sofrendo hoje. E até lá, pode ser que o Bolsonaro já tenha até mesmo sido preso pelo STF, o que pode tornar ele um mártir para a direita, tornando ele ainda mais forte. Vocês sabem que desde que começou esse processo contra o Bolsonaro, algumas pessoas diziam assim, o Bolsonaro vai enfraquecer, e a minha visão nunca foi essa, a minha visão vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Trump, vai se fortalecer diante dessa perseguição que ele está sofrendo. Pesquisas eleitorais recentes, aí uma delas do Paraná Pesquisas, agora de novembro de 2024, faz aí uns 6 meses, eles mostraram que se as eleições presidenciais fossem hoje, o Bolsonaro ia ganhar do Lula, deu aí 37% para o Bolsonaro contra 33% do Lula. E o Bolsonaro elegeu, vamos lembrar, em 2022, 14 senadores. Isso foi um número impressionante. Vários deles eram seus ministros, a Damares, o Marcos Pontes, o Jorge Seife, o Rogério Marinho, a Tereza Cristina, o Hamilton Mourão, foi vice-presidente dele, né? Enquanto o Lula elegeu pouco mais da metade do Bolsonaro, apenas 8 senadores. Isso dá uma amostra aí da força política do Bolsonaro e desse mundo digital em que o bolsonarismo trafega muito bem. E uma pesquisa do Datafolha de abril de 2025, agora recente, apontou que 67% dos eleitores preferem que o Bolsonaro apoie um candidato em 2026, um outro candidato que não seja ele, e 23% apontam para a esposa dele, 21% apontam para o Tarcísio de Freitas. E o que isso tudo indica? Se o Bolsonaro não for realmente candidato, e indica tudo o que não vai ser por conta da atuação dos tribunais, o bolsonarismo ele não vai desaparecer. Com ou sem Bolsonaro lá na cédula eleitoral, os eleitores dele vão continuar fiéis e votando em quem ele indicar. Mais uma vez provando a força dele aí como cabo eleitoral. E a situação para a esquerda é completamente diferente. Lula está enfrentando a pior crise de popularidade de todos os mandatos. O governo está há um mês sem saber o que fazer com o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Quando sai o vídeo do Nicolas, fica que nem barata voa diante das fraudes do INSS. A inflação está corroendo o poder de compra dos brasileiros mais pobres. As estatais estão acumulando recorde atrás de recorde de déficit, de prejuízo bilionário. A segurança pública está de mal a pior, com pseudo-soluções que não são soluções, como indulto e saidinha. O Lula defendendo a saidinha. Ou seja, atua mal também na segurança. A Amazônia queima como nunca queimou na história, sob o silêncio dos artistas, e Lula só quer saber de defender as gafes aí da Janja. Então a chance do derretimento da esquerda em 2026, na minha visão, é muito alta.
Gabriel, Marcília, vamos aí ficar com vocês no telão, depois a gente vem para cá, pro chão do Senado aqui com os cursinhos. Olha, a força do Bolsonaro, né, nas eleições, a força da direita, sem dúvida alguma, vai ser gigante. Já tem sido. E a força do Bolsonaro também. Basta a gente, um bom termômetro, o Deltan trouxe ótimos dados, interessantes, e vale a gente lembrar das últimas eleições municipais, né, o que aconteceu com a direita e com o Bolsonaro em eleições municipais que historicamente não são assim tão polarizadas ideologicamente. As pessoas, claro, tirando alguns locais específicos ou grandes capitais, mas as pautas são mais locais, os interesses são mais voltados a questões comezinhas, a questões, enfim, que estão ali ligadas ao ambiente daquele município, etc. Mas não, aqui a questão da direita foi central, a gente viu nos debates, né? Mesmo aqui nos debates de São Paulo, quem é de direita, quem não era de direita, aquela briga para ver se a pessoa era mesmo de direita, enfim, criar um teste, quase um teste de DNA para saber se a pessoa era ou não de direita de verdade. Então, a gente entrou nisso e, com certeza, nas eleições do ano que vem, isso vai ser um traço. E, aliás, um traço talvez diferente de outras eleições, onde, por exemplo, para o Senado ou para os cargos legislativos, isso não era tão claro. Talvez as pessoas, para algumas pessoas não, mas não para todas. Eu acho que a gente vai ter isso sem dúvida alguma. E o Bolsonaro, a influência dele, claro, vai ser muito interessante ver de que maneira que o STF vai permitir que ele não tenha ou tenha influência, né? Porque ele já está inelegível. Como é que faz? Agora eles querem que ele também não influencie. Essa história toda que a gente está assistindo acontecer dentro do STF tem, a meu ver, o endereço claro de não permitir que ele tenha essa influência e que o bolsonarismo possa modificar o tabuleiro eleitoral do ano que vem. Bom, vamos ver o que eles fazem. Mas, com certeza, ainda que engessado ou com uma armadura e com uma mordaça na boca, haverá influência não só do Bolsonaro, como também da direita de uma forma geral. Vou ouvir o Gabriel sobre o tema e eu acrescentaria aqui também que no espectro político brasileiro hoje existe, além dos que votam numa linha mais conservadora, aqueles que são mais progressistas, por assim dizer, existe o elemento da rejeição, né? Taxa de rejeição. O Lula tem sua taxa enorme de rejeição, o Bolsonaro também tem uma boa taxa de rejeição. Esses são elementos que também vão se manifestar nas eleições de 2026. Como vão se manifestar? Existe um desgaste, acho que natural até, de quem está exercendo o poder, né? E quem está sangrando ou derretendo, como é hoje o governo Lula, acho que chega muito desgastado depois desses anos de governo de terceiro mandato. Mas, Gabriel, pega a linha do que o pessoal falou aí, eu só fiz essa ponderação aí para jogar um contexto aí que me ocorreu. Sim, eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro vai ser o cabo eleitoral mais importante da próxima eleição. Não sei se ele vai ter uma influência maior do que ele teve nos últimos 4 anos, ou 2022, porque de lá para cá eu acho que ele não ganhou muitos apoiadores, ele talvez tenha perdido alguns, mas sem dúvida vai ser a pessoa mais importante, o mais importante cabo eleitoral. Uma coisa que é preciso ter em mente, e do ponto de vista estratégico, é que essas amarras regionais para as eleições estaduais, deputados federais ou no Senado, às vezes é muito difícil, né? O PT foi bastante cínico em muitas ocasiões. Por exemplo, em 2014, se eu não me engano, apoiaram o candidato do Sarney no Maranhão contra o Flávio Dino, do PC, que era, e é ainda, quer dizer, era do PCdoB na época. Então o PT, obviamente, tinha uma afinidade natural com o PCdoB, mas apoiou a chapa do PMDB na época no Maranhão por esses acordos ali nacionais. Então o Lula é muito bom nisso, bom no sentido de ser muito maquiavélico, né, muito hábil nessas amarras regionais, e eu não sei se é algo que o Bolsonaro tem a capacidade de fazer em todos os estados. Por exemplo, em algum estado em que houver lá um candidato do PSD, que por acaso seja de fato conservador, concorrendo, e haja também alguém do PL que queira ser candidato, mas a pessoa do PSD é mais competitiva. A decisão vai ser de apoiar o candidato mais conservador ou de forçar ali o nome do PL.
em nome do partido do Bolsonaro, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, o MDB é um partido historicamente conservador. O núcleo ali do MDB é mais conservador do que a média do Partido Nacional. Se houver ali um nome competitivo, a decisão vai ser de apoiar o nome do MDB ou de lançar um nome próprio, uma aposta própria, né? Se houver um novo Cleitinho surgindo lá em Goiás, quem vai ser capaz de captar essa pessoa, identificar essa ascensão desses novos nomes e também potencializar isso. Então, isso exige mais do que a popularidade, exige uma capacidade de fazer essas amarras regionais, o que é sempre muito complicado e já causou muitas brigas no PT, por exemplo, mesmo com o Lula sendo uma figura tão popular dentro do partido. Acrescentar só um ponto, concordo é impossível você não colocar o Bolsonaro como decisivo, né, para essas eleições, especialmente para cargos, vamos dizer assim, quase majoritários. O Senado não é majoritário, mas governadores e tudo mais, a indicação dele vai ter um peso muito maior. Mas eu acho interessante a gente parar para pensar na parte final da pergunta sobre a esquerda derretendo, né? Ela derrete mais ou menos com o Bolsonaro elegível ou inelegível. Porque muita gente sustenta o argumento de que a rejeição que você trouxe aí, que é importante, né, meio que um alimenta o outro, né? Um só consegue, né, ficar competitivo porque existe o outro. Se você tira um, o outro derreteria, né? Talvez isso faça sentido até um certo ponto, mas quando você olha, por exemplo, até para as próprias eleições de 2022, apesar das rejeições do Lula e do Bolsonaro, talvez seja até meio equivalentes nas pesquisas, pelo que se sabe, Bolsonaro elege muita gente, Lula não elege quase ninguém. E aí tem uma coisa muito interessante, porque o Bolsonaro, mesmo que ele se torne inelegível, o potencial dele de eleger pessoas é infinitamente maior do que o do Lula. E o Lula só se elegeu na última eleição presidencial porque era contra Bolsonaro, não por ele mesmo. Então, a ilusão de que o Lula tem um capital político e tal, ela é muito, muito pequena. Ele depende mais do Bolsonaro do que o Bolsonaro depende do Lula, hoje em dia. Então, se tirar o Bolsonaro do jogo, o meu palpite, se tirar o Bolsonaro do jogo, a esquerda derrete mais. Porque vai capilarizar um pouco mais, o Bolsonaro vai indicar muito mais gente. A tendência é o Lula não ter isso, não conseguir transferir votos e nem ele mesmo vai conseguir se sustentar, porque ele hoje só se sustenta na rejeição que as pessoas têm à figura do Bolsonaro. Não importa o porquê, se tem razão ou não tem razão. Então isso é uma coisa interessante da gente notar. O Bolsonaro, ele puxa voto, ele transfere voto. O Lula não faz a mesma coisa. Tirem o Bolsonaro do jogo e se você perceber certos movimentos, né, da própria esquerda, até com relação ao projeto da Anistia, que já começou a aparecer alguma coisa ou outra ali, eu não duvido nada que lá no fundo eles prefiram o Bolsonaro elegível. Porque o Bolsonaro elegível talvez dê uma força ao Lula que ele não tem por conta própria. Tá aí, interessante a perspectiva. Eu agora interrompo brevemente o nosso bate-papo para convidar você que nos acompanha para se tornar assinante e aproveitar a mega promo Gazeta do Povo. 70% de desconto e você tem acesso a todo o nosso conteúdo, nossos colunistas, os e-books e reportagens que você só encontra na Gazeta. Então, junte-se a nós, também curta o nosso canal, siga o nosso canal e você pode assinar pelos links que você encontra na descrição ou no chat, pelo QR Code e pague apenas R$ 8,25 por mês durante um ano inteiro. Dá menos de R$ 100 por ano. Não perca essa oportunidade que é a nossa melhor oferta e por tempo limitado. Assine a Gazeta do Povo e apoie iniciativas como este nosso Última Análise, que hoje fala sobre o novo perfil do Senado e suas consequências para o país. Agora, um desafio. Como que a gente pode explicar para o eleitor comum, né, as diferenças entre o papel de um senador e de um deputado federal e também como essa bancada do Senado vai ser muito importante dessa diferença ou talvez com esse debate acirrado e essa história de que precisamos eleger mais conservadores para o Senado, de alguma forma isso também vai se esclarecer nesse processo. Marcília. Eu acho que a função hoje, né, do Senado é totalmente invisível, a diferença do Senado e da Câmara para o público comum. As pessoas, muito provavelmente as pessoas sequer entendem mesmo depois de você apresentar, falar assim, que é o deputado, a pessoa ainda assim ela continua confundindo. E talvez boa parte dos próprios deputados tenham dificuldade de entender qual é a sua função ou qual é a interação da sua função com os senadores e vice-versa.
o papel, e aí entra aquele ponto que eu mencionei, para você entender, veja, você entender a função de um parlamentar, eu acho que todos eles entendem, né? Pô, eu tô lá por conta de pautas, eu sei qual é a função pública, eu preciso levar adiante isso, aquilo outro, tá. Maravilha. Agora, o que faz cada casa depende dessa percepção da instituição, que é o que eu tinha falado nos comentários anteriores, né? Isso eu acho que está em falta. A gente, de uma forma geral, perdeu a noção do que cada um deles faz, do que cada casa faz. Cada um faz, a gente sabe. Cada indivíduo faz, a gente sabe. Mas o que cada casa faz e cada casa pode fazer. Eu vejo muito do ponto de vista, inclusive, constitucional, uma imensa dificuldade dos parlamentares, de uma forma geral, de entender quais são os seus recursos. Os recursos que a própria Constituição entrega a eles. Essa discussão que houve, por exemplo, a respeito do artigo 53, o parágrafos 3º e 4º, etc., é uma boa, isso foi uma surpresa. Pô, é o artigo mais importante para o parlamentar, porque está ali reunida toda a sua imunidade. E houve uma surpresa. Provavelmente esse artigo, essa parte do artigo, era, inclusive, desconhecido para, sei lá, 90% dos parlamentares. Então, fora o regimento interno, fora tudo, né? Então, essa é uma questão e tanto. Isso mostra a falta de institucionalidade, a meu ver, e é isso que a gente precisa recuperar. Seguimos pela ordem, Deltan? Boa, eu queria entrar nessa também. Minha primeira tentação é dizer que não tem diferença entre um deputado e um senador. E eu sei da razão que foi criado o senador para representar os estados uns contra os outros e contra os poderes da União. Esse é o modelo americano que foi adotado aí para o nosso Senado depois da proclamação da República, né? Nosso primeiro Senado, lá no Império, quando ele foi criado aí segundo o modelo aristocrático inglês. Depois, quando teve a proclamação da República, a gente mudou um pouco o modelo para o modelo americano. E dentro desse modelo, a ideia é que o Senado funcionasse como uma espécie de contenção dos poderes da União, um contrapeso ao poder central da União, um defensor da autonomia local. Mas foi substituído por conta de Oscilou o sinal ali. Opa! Oscilou o sinal, mas pode seguir. Joia, então esse papel original pensado para o senador de ser um contraponto ao poder central, isso foi substituído por conta de 3 pressões ou influências que existem sobre um senador. Primeiro, a pressão que vem do executivo, que negocia com ele cargos e emendas, essa pressão da fisiologia para ele levar dinheiro, para ele conseguir reeleição, aumentar o seu poder, eleger uma base aí de deputados do seu partido. Então essa é a primeira influência, a influência do poder executivo que vai guiar a atuação dele. Não é mais uma atuação, então, contra a União, é uma atuação ligada ao presidente. Uma segunda influência é a influência dos partidos, que influenciam muito seus membros, porque os partidos têm os cofres do fundo eleitoral e ele pode pressionar o senador a seguir um caminho ou outro. E, em terceiro lugar, ainda tem o interesse local, da base política, dos eleitores, da eleição. Então ele acaba propondo o mesmo tipo de projeto que um deputado propõe para captar, ou para refletir, ou para bem representar os seus eleitores. E também aí tem a questão em relação ao eleitorado local, as aspirações políticas próprias dele contra ou a favor do governo local. Então ele não acaba funcionando como um agente do Estado da Federação. Ele acaba funcionando de modo muito parecido com um deputado. Ele virou um deputado de 8 anos de mandato, então um deputado que tem aí um super mandato, e um deputado também que tem superpoderes, porque além de fazer o que um deputado pode fazer, ele pode aprovar indicações de ministros do Supremo, de embaixadores do PGR, presidentes estatais, pode atuar no caso de impeachment de ministros do Supremo. Então, basicamente, eu diria assim, olha, hoje um senador não é diferente de um deputado, salvo o fato de que ele tem um supermandato e ele tem superpoderes. Ah, e mais uma diferença. Lá no Congresso todo mundo fala, é claro, que o Senado é o céu na terra. É para onde vão as pessoas quando elas se aposentam na política, porque tem muito mais privilégios do que um deputado. Gabriel, contigo. É verdade, Deltan, os senadores têm um gabinete muito, muito bonito, muito amplo, né, comparado com os deputados. O do Bolsonaro, por exemplo, quando deputado não tinha nem banheiro, ele tinha que sair no banheiro ali coletivo do lado de fora, e o gabinete era bem pequeno. Quem estava na sala de espera ouvia as conversas ali do próprio deputado, então
Você passou por isso, imagino lá na Câmara também no anexo 4, que é o mais, quer dizer, o anexo 3 é o mais antigo, o 4 é um pouquinho melhor ainda. Mas, tirando essa diferença dos acessos aos gabinetes e da equipe de funcionários, realmente há poucas diferenças concretas hoje entre deputados e senadores, e aos olhos do eleitor, eu acho que realmente há uma confusão ali. Ele vota ao mesmo tempo no deputado estadual, no federal, no senador, no governador, no presidente, que é algo que nem todos os países fazem, eu acho que poucos países fazem. Então ele não tem nem como diferenciar ali, a não ser que ele pare para analisar de fato, né, qual vai ser a função de cada uma dessas pessoas. Ele recebe às vezes o santinho pronto já, ou ele sabe que o deputado preferido dele apoia o senador tal, ou o governador apoia o senador tal, então ele vota ali no time completo, né? Isso atrapalha um pouco essa compreensão da parte do eleitor. É claro que não seria viável fazer essa mudança, mas se as eleições fossem separadas, como acontece muito em outros países, talvez houvesse um pouco mais de espaço para que essas funções fossem debatidas de forma diferente, separada, né? E, de fato, aquilo que diferencia o Senado da Câmara, por exemplo, da capacidade de sabatinar e aprovar ou rejeitar nomes de ministros do STF, ou levar adiante um processo de impeachment de um ministro do STF, não tem sido feito, né? Então, de fato, na prática, muitos senadores acabam ali dedicando boa parte do tempo a discutir para onde vai a emenda tal, qual cidade, qual prefeito eles vão beneficiar com as emendas, essa troca de favores, com a vantagem de não terem que se preocupar tanto com a próxima eleição, tendo um mandato de 4 anos. Eles têm mais tempo para fazer ali essas negociações políticas, mas fora isso e o gabinete ser mais confortável, não há grandes diferenças, eu acho. Scorsi, quer comentar? Só acho que do ponto de vista do eleitor não há diferença nenhuma, por uma questão também acho, de má formação e má educação, embora o brasileiro esteja se politizando cada vez mais. Mas também tem uma outra questão, né, que é a prática, né, dos atuais senadores, como bem disse Deltan, eles não atuam de uma maneira diferente de um deputado. Então também na própria prática política a gente não vê muita diferença. Talvez a forma disso se modificar tenha a ver com o critério de seleção para quem pode vir a ser candidato. Porque hoje, na Constituição, embora você tenha as funções diferentes do Senado e da Câmara, o único critério que diferencia para você poder se candidatar é a idade. É você ter 35 anos de idade. Se você tem 35, você pode ser senador. Se você não tem, você não pode. Fora isso, nada mais é exigido para ser o senador, que é uma Câmara alta, que é 8 anos, cheio de privilégios, etc. etc. Quer dizer, a altura do que o Senado foi construído, vamos dizer assim, dentro da própria legislação, me parece que exigiria que outros critérios fossem colocados, que não apenas o da idade. E claro que isso também parte da própria estrutura dos partidos políticos para fazer essa seleção. Mas para mim, quando eu olho para o Senado, eu tenho que olhar mais ou menos como você olha para um tribunal superior, para o próprio STF, nos quais os critérios não são apenas o da idade, né? Reputação ilibada, por exemplo, né? Conhecimento, sei lá, jurídico, alguma outra coisa, não sei quais os critérios. Só digo que, pela própria legislação, o critério da idade, sendo apenas ele é ridículo. Simplesmente não faz o menor sentido, né? É preciso alguma coisa a mais para justificar que o Senado, como instituição, seja alguma coisa a mais. Aí, nesse ponto, eu concordo com o Marcílio. Nosso problema não nós temos um problema que é da qualidade das pessoas que ocupam os cargos, mas também a gente tem uma péssima qualidade da institucionalidade mesmo da própria instituição. E uma coisa depende da outra. Então, quer dizer, vai ter que começar, para mim, começa de baixo para cima. Eu acho que muito das reformas e mudanças passam pelos próprios partidos, pela forma como formam os seus quadros, como fazem as escolhas, né? Alguns partidos eu sei que têm escolas de formação nos seus quadros, nem todos têm, né? Então, quando de baixo já começa com a politicagem, quando tal fulano vai me trazer mais voto, que vai ter é óbvio que quando chega lá em cima, você só cresce exponencialmente, geometricamente um problema, né? Mas não as soluções. Você falou aí no jogo dos partidos e a maneira como os partidos conduzem tudo isso, né? Agora, aproveitando, será que as eleições de 2026 vão ampliar a eleição de figuras populistas e folclóricas para o Senado, como a gente começou o nosso debate aqui? Qual que é o papel dos partidos políticos? Para eles, não acaba sendo mais fácil priorizar candidatos com popularidade instantânea, alinhamento ideológico extremo, em vez de buscar gente com experiência e preparo para o cargo, né? E isso também representa um risco para os políticos mais experientes, né? Antes, o camarada era governador, saía para o Senado com a eleição quase garantida. Agora, com o eleitor muito mais, digamos, menos doutrinado ou menos inclinado a votar só em figurões da política,
Uma eleição arriscadíssima, né? Se você olhar o histórico de alguns estados brasileiros, teve muito ex-governador aí, gente que achava que ia pegar essa medalha, esse medalhão de 8 anos no Senado e que ficou chupando o dedo, né? Bastante. Vamos lá. Quem começa aí? Você que manda. Não, eu às vezes quero fazer assim, ó. 2. Levanta a mão e fala. É que nem na escola, né? Ninguém quer responder a pergunta, é isso? Olha, eu acho que a gente vai ter eleições midiáticas influenciadas pela internet, do mesmo jeito que foi antes, talvez mais. Eu não vejo que isso vai ser um cenário que mude. Acho que a gente teve algumas eleições, como o Tiririca, que até foi citado aqui, que é um personagem que vem da televisão, o próprio Romário, que é um personagem que vem do esporte, e pessoas que vêm da mídia de uma forma geral, mas nós passamos a ter os personagens da internet, né, os influenciadores da internet. E isso é algo mais novo, isso é meteórico. Você tem uma projeção da noite para o dia e você vira uma celebridadezinha, vamos dizer assim, e com isso se torna apto, pronto a receber votos das pessoas, porque as pessoas hoje, elas confiam em quem, muitas vezes, não em quem tem uma história, não em quem tem um currículo, não em quem tem cabelo branco, não em quem tem uma experiência de vida. Eles não estão preocupados com essas coisas, estão preocupados com quem faz um discurso que possa fazer com que o eleitor se sinta identificado com o discurso que faz. Você não precisa convencer o eleitor. É interessante isso. Hoje em dia, sequer você precisa convencer o eleitor. O eleitor bate o olho e fala, nossa, ele pensa igual a mim. E pronto, é o suficiente. Eu mesmo nas minhas redes, né, eu vejo as pessoas falando assim, nossa, você e eu somos muito parecidos, porque a pessoa, eu falei 3 frases e a pessoa queria ouvir aquelas 3 frases e ela acha que ela é muito parecida comigo, nunca me viu na vida. Então, assim, tem muito isso tem a ver com esse novo lugar que a gente habita, e claro que o universo da política vai cooptar e coopta isso e vai ser um capital relevante para as eleições. Mas diga-se de passagem, né, antes de ouvir o Deltan ali, que nesse mundo de celebridades, gente famosa que quer se arriscar na política, muita gente quebra a cara também e não se elege, né? É muito mais gente que não se elege do que aqueles que se elegem. Sim, Tosi, é verdade. Em 2022, vários candidatos aí, celebridades, fracassaram, como aquela influenciadora Antônia Fontanelli, o ex-BBB, o Marcos Harter, que foi pelo Podemos, o humorista Pedro Manso, do PL, aquela veterana atriz, a Lucélia Santos, que saiu pelo PT, estão aí entre os vários famosos que não conseguiram se eleger. Agora, quando você pergunta, os partidos vão trazer essas pessoas? Sim, os partidos eles vão priorizar, primeiro, os caciques, os aliados dos caciques, e vamos lembrar, os donos dos partidos, os caciques, eles têm as chaves, não só do fundo eleitoral, mas eles escolhem quem pode e quem não pode sair candidato, e eles escolhem quanto que a pessoa vai ter de tempo de TV, de tempo de rádio e de dinheiro. E isso impacta muito a eleição. Várias pesquisas mostram isso. Agora, eles também vão trazer aqueles que eles acham que são pessoas muito conhecidas, populares, que vão receber bastante voto, até porque esses se elegendo ajudam os outros. Especialmente quando a gente está falando de uma, como a gente chama, chapa, né? O grupo das pessoas são candidatas a deputado federal, porque os votos são transferidos entre eles. Quando a pessoa passa do número de votos que precisa para se eleger, o excedente vai por próximo da fila, daquele mesmo partido. Então eles vão tentar trazer as pessoas. Agora, as pessoas são populares, as pessoas que são influencers. Agora a gente precisa distinguir uma coisa. A pessoa não é porque ela é social media ou influencer digital, porque a pessoa é popular, porque a pessoa é jogador de futebol, que ele é ruim. Não necessariamente. Eu concordo com vocês. A gente quer pessoas que sejam experientes, competentes, que façam políticas públicas sobre evidências. Isso é muito importante. Isso é um dos critérios, por exemplo, de seleção de candidatos do Partido Novo. Agora, a gente não pode identificar essas pessoas com populismo, com ser populista. Não, populismo é outra coisa. Populismo ele tem sido relacionado a uma mentalidade mais autoritária, de nós contra eles,
e uma série de características que você não necessariamente vai encontrar nos influencers, não tem a ver uma coisa com a outra. O cara é popular, o cara não é populista. Agora, o que eu torço? Eu torço que a gente possa ter partidos que selecionem celebridades que sejam ao mesmo tempo estudiosas, que vão estudar a política pública sobre evidência. Quando eu saí para ser candidato, eu não tinha conhecimento de tudo que eu preciso conhecer para eu atuar como um bom político. Era um cara que tinha atuado no judiciário, no Ministério Público, tinha combatido a corrupção, conhecia bastante de justiça, mas eu não conhecia de saúde, educação, segurança. Eu fui estudar esses assuntos, eu fiz cursos de políticas públicas sobre evidência. E a gente precisa cada vez mais de partidos que estimulem, ou selecionem, ou estimulem seus candidatos a fazer esses cursos e estarem bem preparados para exercer o seu mandato. Gabriel? Complementando, eu acho que tudo indica que vai haver mais influenciadores, mais figuras populares chegando aí à Câmara e também ao Senado, por aquilo que nós comentamos aqui. Os partidos fazem essa conta, eles precisam eleger deputados especificamente para aumentarem a fatia aí do fundo partidário, do fundo eleitoral, para sobreviver, né, com a cláusula de barreira também, que é algo muito importante, e eles não podem, do ponto de vista puramente pragmático, se você é um cacique partidário, você quer alguém que tenha uma garantia ou uma chance maior de ter um retorno eleitoral. No mundo pré-internet, você lançaria ali, sei lá, o goleiro Tafarel, sem saber, ele é uma figura conhecida, mas você não tinha como medir de forma objetiva quantas pessoas de fato apoiavam ou ligavam para a figura do Tafarel. Hoje, com as redes sociais, você consegue olhar lá no Instagram dele e ver que ele tem 1 milhão de seguidores, 500 mil, então uma conta muito mais fácil de se fazer, e a tentação para os partidos de lançar aí influenciadores certamente vai aumentar. O Gustavo Lima talvez não consiga se lançar para a presidência, porque seria um salto muito grande, mas certamente ele ou a Virgínia, que nós comentamos aqui, se elegeriam deputados, talvez até senadores, por alguns estados. Isso é uma coisa que eu acho que vai crescer, porque tanto a esquerda quanto a direita perceberam isso. O Janones surgiu assim, né? Surgiu na internet, como alguém que nem era muito de esquerda, na verdade, né? E aí achou seu nicho ali depois. Há figuras de direita também que começaram assim. Quem eu acho que vai diminuir ainda mais é esse centro que quer ser moderado, nem Lula nem Bolsonaro, né, como o finado PSDB, ou como o Ciro Gomes tentou fazer na última eleição. Tem muito pouco espaço para isso. Tem espaço para quem chama a atenção, para o bem ou para o mal, na internet, ou para quem tem um discurso que chama mais também a atenção de forma ideológica, tanto à esquerda quanto à direita. Então, a internet realmente mudou muito a forma como as carreiras, digamos assim, progridem na política, e eu esperaria ver mais Romários, mais Cajurus e mais Cleitinhos ali no Congresso. O Marcília tinha comentado sobre a ideia de eu contar uma piada aqui. Eu vou fazer diferente, Marcília. Você vai participar da piada. O que o presidente do partido vai falar para o Tafarel na hora de convencê-lo a se lançar candidato? Vai que é sua? Sua, Tafarel. Viu? Saiu a piada, Marcília. Saiu a piada. Essa eu piada antevi. de tiozão. Eu antevi essa piada. Olha lá. Bom, falando então de figuras futebolísticas... Premeditamos essa piada. Foi. Eu fui ao escada, né? Foi a escada. Exato. Mas falando das metáforas futebolísticas aí, o Pelé atribuído uma frase a ele, que ele disse que nunca afirmou, que o brasileiro não sabia votar. Ele se explicou até uma vez numa entrevista dizendo que, na verdade, o que ele quis falar é que o brasileiro brincava com o voto, não dava a devida importância para o voto, e citou o caso do Cacareco, o hipopótamo lá, que ganhou 100 mil votos. E ele tinha toda a razão. Né? Mas ficou com essa fama de que teria afirmado que o brasileiro não sabe votar. O brasileiro sabe votar? Eu sei que você ainda está na pergunta anterior, mas emenda com essa. Não, já emendo mesmo. Não, é aquela coisa, né? Se o resultado da eleição é de quem eu quero, eu vou dizer que ele sabe votar, né? Se é em quem eu não quero que seja eleito, eu vou dizer que ele não sabe votar. É uma generalização que, obviamente, vira uma figura retórica, nada além disso, né? E no caso do Pelé, era específico mesmo, ele queria dizer nesse sentido, assim, a gente não leva a sério. E nesse ponto eu acho que não mudou muito assim, não. Acho que tem muita gente que também não leva muito a sério quando vai votar. Agora, em quem a gente vai votar, né? Até para fechar com aquela discussão, assim, eu acho que pouco importa se a pessoa é influencer, se ela é político de carreira, se ela é jogador de futebol, se ela é o cavalo do Calígula. O problema não é esse, o problema é não ser estadista. Né?
O problema é a pessoa que, por exemplo, o exemplo que o Deltan deu, quer dizer, tem coisas que eu preciso ir atrás para poder saber o que eu vou lidar lá dentro, né? Correr atrás daquilo que é necessário para você estar à altura daquele cargo. Então, para mim, assim, eu não quero no Senado um sujeito que seja lá o que for, para fazer um vídeo para a filha com a influencer. Eu não quero um senador como esse. Mas eu quero um senador que depois peça desculpa por ter feito isso. Que passa o ridículo que ele passou e peça desculpa porque ele percebe que existe um decoro parlamentar que precisa ser seguido. Então, assim, não importa se a pessoa, de onde ela venha, o importa é ela é capaz de ser estadista ou não. Com o direito a errar e se consertar. Né? Acho que essa é a questão principal, porque não há como restaurar as instituições sem essas pessoas com essa capacidade de se tornarem à altura delas. Então, nesse caso aí, nessa tua explicação, o Cleitinho fica melhor na foto, porque pediu desculpas, de certa forma, do que o Cajuru, que reclamou do salário de 40 e tantos mil reais e ficou por isso mesmo. Sem dúvida alguma. Tá certo. Bom, e aí? O brasileiro está aprendendo a votar com um filtro que é aplicado também às celebridades, aos medalhões da política. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos vir. Deixa eu falar, tem dois lados isso aí. Vai você. Tem dois lados. A gente ainda tem um número relativamente pequeno de pessoas que se interessam por política. A gente tem aí uma pesquisa da Quest desse ano que mostrou que 38% das pessoas mais pobres não se interessam por política. Você vai para a classe média, o número cai um pouco para 28%, na classe alta, 21% não se interessam por política. São números aí relevantes. E quando a pessoa não se interessa, ela não vai, não estuda, não acompanha, vai votar em quem alguém indicar no santinho que pegar na rua, o que é muito ruim. Então, a gente vê uma foto ruim, mas o filme, quando você olha o movimento histórico, a situação vem melhorando. Teve uma outra pesquisa que foi interessante, um levantamento que foi feito no estado de São Paulo pela APPC Consultoria e Pesquisa. E mostrou o quê? Mostrou que 45% dos entrevistados entendem que o seu interesse em política aumentou nos últimos 10 anos. Ou seja, para quase metade dos entrevistados, a política ganhou mais relevância ao longo dos anos. Isso se tornou uma preocupação do seu dia a dia. E essa mesma pesquisa ela mostrou que 60% dos brasileiros sempre ou quase sempre conversam sobre política, que é um número até maior do que aquele número das pessoas que passaram a se interessar mais sobre política. Isso me traz esperança. Eu vejo o engajamento. Desde o começo da Lava Jato para cá, eu vi as pessoas migrarem seu interesse de quem que eram os jogadores escalados na seleção, para quem são os ministros do STF, passando a conhecer eles pelo nome. Então a gente vê um progressivo conhecimento melhor. E isso tende a se refletir com o passar do tempo numa escolha melhor aí dos candidatos representantes, na minha percepção. Ok, Marcília? Eu acho que... Qual era a pergunta? Eu me perdi aqui. A gente começou com o Pelé, saiu do Tafarel, foi pro Pelé e agora vai pro centroavante Marcília do Palmeiras. O Marcília é o tipo a sua pergunta original, qual que era mesmo? Se o brasileiro está aprendendo a votar, né? Está votando mal, está sabe votando bem. votar, exatamente. Eu acho o seguinte, acho que o brasileiro, ele, a questão não é se ele sabe votar, para mim, não é se ele sabe ou não votar. A questão é se ele se prepara ou não para o voto, se ele estrutura-se necessariamente para o momento de votar, né? Então, assim, o ponto é que ele se livra do voto, me parece. Ele se livra da obrigação de votar porque ele não vê valor naquilo. Esse me parece ser o grande ponto. A culpa não é do brasileiro, acho que a culpa é exatamente de todos nós. Eu tenho percebido que todos os meus comentários têm, de alguma forma, por trás dessa angústia de nós não termos instituições fortes e sólidas. Tudo decorre disso, e acho que a nossa falta de vontade de votar nos leva a votar mal. E a falta de vontade de votar tem a ver com nós acharmos que o nosso voto não serve para nada, que o nosso voto é inútil, que é uma obrigação meramente que a gente tem que cumprir, porque aquilo não vai dar em nada mesmo, então eu vou lá, enfim, me tirar, então eu vou votar no cara que é meu amigo aqui, ou o cara da venda, ou o cara que eu vi na internet, simplesmente porque eu preciso criar algum tipo de identificação mínima para eu poder me livrar dessa angústia que é ter a obrigação de votar. Estou aqui exagerando, mas eu acho que tem muito por trás da questão do brasileiro votar mal isso, né? Essa sensação de que é um ato
Não é um ato formal, não é um momento, um grande momento, pô, agora eu vou mudar o país. Realmente, será que alguém acredita ainda hoje que com seu voto muda o país? Acho que essa é uma tarefa da instituição, de todos nós, da sociedade civil, de compreendermos que as instituições servem para alguma coisa e das instituições de nos mostrarem que é possível, pelo voto, nós impulsionarmos as instituições a algum movimento que nos traga algum tipo de favor, de benefício coletivo, né? E não benefício pessoal. Benefício pessoal, com certeza as pessoas votam, esse voto existe, né? Eu vou votar no meu cunhado porque o meu cunhado ele vai entrar lá e vai arranjar um cargo para minha tia. Isso tem. Esse cara vota com vontade, mas aquele que vota em abstrato, ele perdeu a sensibilidade institucional com o país. Antes de ouvir o Gabriel, preciso fazer menção aqui que o Gabriel está participando desde os Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, né, Gabriel? Explica para a gente aqui se você tem aí, está como uma espécie de refugiado ou asilado político, não é essa a tua questão, a tua situação, né? Você, na verdade, está estudando aí também e escreve para a Gazeta. Explica para a gente, antes de você emendar a tua resposta, que vai ser uma das últimas aqui. Sim, por enquanto tem meu passaporte aqui, está tudo válido, até onde eu sei, nenhum banimento. Acabei de acabar um doutorado aqui em ciência política, então estou praticando um pouco das coisas que eu falo aqui, tem a ver com minha pesquisa também, né? E estou bem no meio aqui no Kansas, o estado do Kansas, que é um dos melhores estados, sem dúvida, para morar aqui, bem no meio do país. Então, em resumo, é isso. Mas, voltando à pergunta, existe até na ciência política o conceito de votar corretamente, que não é votar no candidato certo, assim, no melhor candidato, mas votar no candidato que representa as suas ideias. É uma coisa que é mensurável e tem muita pesquisa sobre isso. O Brasil é um país onde há muito voto errado, ou seja, pessoas que são de esquerda votando em figuras de direita ou de centro e vice-versa. Primeiro porque tem muito partido e cada partido às vezes tem uma identidade diferente ou não respeita a própria plataforma, né? Então você vota no Republicanos achando que vai ser um partido conservador e de repente a pessoa virou ministro do Lula, né? Então existe muito voto, muito ruído nesse voto do Brasil, mesmo para quem procura saber em quem votar, quais são as plataformas dos candidatos, há muita distância entre o voto e o que de fato acontece na Câmara ou no Senado. E o outro problema do Brasil é que boa parte dos eleitores, e não só no Nordeste, mas também no Nordeste, vota por razões não ideológicas, né? Vota porque o deputado trouxe lá emenda parlamentar para construir uma ponte, vota porque o prefeito apoia esse candidato a deputado, então o cacique local tem muita influência ainda, ou vota pelo estômago, né? Porque recebe lá o benefício do prefeito, do governador ou do presidente e não pode correr o risco de perder esse benefício. Então, esse voto ideológico no Brasil, primeiro, que nem todo mundo consegue votar ideologicamente, e segundo, que às vezes, mesmo quem quer e faz o seu dever de casa ali, às vezes é surpreendido votando no candidato A, achando que é alguém de esquerda e realmente é alguém de direita, ou vice-versa. Eu acho que o mais comum é o partido que se diz mais à direita, ali do Centrão, por exemplo, da centro-direita, acabar apoiando alguém de esquerda em troca de algum benefício. Então tem essa distorção que é muito grave. Então o Pelé talvez seja parcialmente correto, né, se é que ele disse isso mesmo, mas o eleitor não é o único culpado nessa equação aí. Bom, a gente vai já para os finalmente aqui do programa e eu queria propor assim, alguém fala aí de uma notícia que não pode passar batido e outro fala sobre dicas. As dicas estão abertas para todo mundo, mas o passar batido, eu queria que alguém escolhesse aí um tema do noticiário para não passar batido. O Deltan falou no começo do programa, né? Um tema que eu acho que não passa batido. Para quem não ouviu, Deltan, repete só para nós a notícia que você não deixou passar batido já hoje. Essa não pode passar batido. Questionado por um outro parlamentar da Câmara dos Deputados americana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele respondeu dizendo que eles estão agora analisando sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e que é altamente possível que venham ser aplicadas as sanções. O que nos traz aí, vamos finalizar o programa com um gostinho de esperança, com o coração aquecido por essa notícia. E alguém tem alguma dica para se aprofundar nesse tema aí e assuntos correlatos, girando em torno do que a gente conversou hoje? Eu tenho um filme que acho que vale a pena
acho que tem a ver com a conversa, que é um filme clássico americano, que é Mr. Smith Goes to Washington, que a tradução no Brasil é A Mulher Faz o Homem, é um troço que não tem nada a ver, de 39, do Frank Capra, um clássico do cinema com James Stewart. E a história, a citação é porque o Mr. Smith ele é indicado para ser senador dos Estados Unidos, porque morre o senador, naquela época o governador que fazia o apontamento, e a razão da escolha é porque ele era extremamente honesto e ingênuo. E então ele foi colocado para ser manipulado pelo sistema. E é o que acontece exatamente na história do filme. Ou seja, o Mr. Smith vai para Washington, né, e é como diria o Rafael Greco, com Brasília, Washington vai fazer o que costuma fazer com essas pessoas. O filme é bem interessante, inclusive suscitou até uma crítica muito forte da própria comunidade política, porque não, Washington não é bem assim, etc. e tal, isso lá na década de 40. Tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. Tá anotada a dica. Mais alguma? Olha, eu quero deixar dois aqui. O primeiro é O Nobre Deputado. É um livro escrito por uma pessoa que foi responsável pela coleta de assinaturas da Lei da Ficha Limpa, um ex-juiz. E nesse livro ele mostra como que é um deputado padrão e mostra todos os esquemas de corrupção que os caras rodam, o modo como o cara pensa, e é muito feio. Tem outros livros aí que vão nessa linha também, mas esse livro é muito simples, muito fácil de ler. E um outro livro que eu acho bem interessante e nos ajuda a evitar a tentação de colocar as decisões sobre poucos intelectuais, sobre um grupo de pensadores, ou de querer colocar requisitos aí de diploma, o que for, para as pessoas exercerem cargos públicos. É um livro do Thomas Sowell chamado Os Ungidos. Gosto muito desse livro. E nesse ponto, a solução não é de colocar sobre um grupo aí de ungidos, diplomatas, intelectuais, etc., a direção do Brasil, mas assim a gente, sociedade civil, construir músculos e nós construímos campanhas, mobilizações para a gente selecionar melhor os nossos candidatos. Eu participei de um movimento, por exemplo, que se chamava 200+, que objetivava selecionar candidatos que defendessem políticas públicas sobre evidências, tivessem um passado limpo, fossem comprometidos com determinadas causas, redução, fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância e por aí vai. Então existem vários caminhos e eu queria deixar essas duas dicas aí, Os Ungidos e Nobre Deputado. O Gabriel, na verdade, foi surpreendido por esse momento aqui. Gabriel, fique à vontade, você pode dar alguma dica ou não. A gente não combinou antes, mas se você assistiu alguns episódios do Última Análise, você vai ver que a gente aperta aí os nossos colunistas para eles repartirem as suas fontes. Eu ia recomendar, talvez como comédia ou como tragédia, o vídeo, a íntegra da CPI no dia 13 de maio, onde houve lá o depoimento da senhora Virgínia Fonseca, com a participação de muitos personagens que nós mencionamos aqui, mas também de improviso, né, desse debate sobre a ética na vida pública, qual é o papel de um senador, toda a obra do Cícero, não o padre Cícero, mas o Cícero político romano, vale a pena ler. Marcília, você ficou com a palavra final aí. Não, eu ia falar isso, bom que ele recomendou a do Cícero, eu recomendo a do Aristóteles, então fico na ética também, mas a ética de Aristóteles, sem dúvida alguma, é uma obra importante também para a gente entender como as coisas deveriam ser, inclusive na justiça. Bom, quero agradecer a participação de todos, em especial o Gabriel, que foi nosso convidado especial, os outros estão aqui com certa frequência. Obrigado, Gabriel, tudo de bom para você aí nos Estados Unidos. E eu que agradeço. Numa próxima oportunidade você vem falar um pouquinho também da política americana aqui no Última Análise. Obrigado, Marcília, obrigado, Deltan, obrigado também, Scorsin. Boa noite. Obrigado. E agradeço a você que esteve com a gente até aqui, lembrando que o Última Análise sempre de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, com reprise no dia seguinte, às 9h30. Até um próximo encontro. Tchau.